Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós iremos trabalhar um pouco sobre introdução à inteligência artificial. Então a gente vai ver alguns conceitos relacionados à história, desde seu surgimento. Vamos ver alguns tipos também de inteligência artificial e vamos também analisar um pouco de como essa inteligência artificial é utilizada hoje, né? Em quais aspectos, em quais estruturas, em quais serviços do nosso cotidiano que fazemos uso, nós estamos tendo contato direta ou indiretamente com inteligência artificial. Então, nessa aula nós iremos ver todas essas etapas e também vamos discutir, né, qual seria o futuro da inteligência artificial, mesmo ela sendo uma tecnologia não muito recente, mas fazendo projeções para o futuro, tá bom? Vamos começar a discutir inteligência artificial com uma frase de John McCarthy, que é a ciência e engenharia de fazer máquinas inteligentes, especialmente programas de computadores inteligentes. Então seria uma definição bem singela do que seria inteligência artificial. A inteligência artificial ela é uma abordagem para fazer um computador, né, um robô, um produto, pensar como os humanos inteligentes pensam. A inteligência artificial, chamada de AI ou IA, né, de Artificial Intelligence ou de inteligência artificial, ela é um estudo de como o cérebro humano pensa, aprende, decide, trabalha. Quando tenta resolver problemas e finalmente esse estudo produz sistemas de softwares inteligentes. Então, o objetivo da inteligência artificial é melhorar as funções do computador relacionadas ao conhecimento humano. Por exemplo, raciocínio, aprendizado e soluções de problemas, inteligências intangíveis. É composto por raciocínio, aprendizagem, soluções de problemas, percepção, inteligência linguística. Então, tudo isso faz parte de projetos de inteligência artificial. Os objetivos das pesquisas de inteligência artificial são raciocínio lógico, né? Representação de conhecimento, planejamento, aprendizado, processamento de linguagem natural, realizações e capacidades de mover e manipular objetos, né? Existem objetivos de longo prazo no setor da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela vai muito além do que você fazer um robô prever uma ação. Vamos usar o Python que eu gosto muito de utilizar, vocês sabem disso. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que nós temos um robô. Vamos imaginar que isso aqui seja um robozinho e que nós temos esses obstáculos aqui, ó. Tá? Esse é um robô comum e você pode muito bem programar esse robô para que ele possa percorrer todas essas estruturas aqui e chegar até o seu objetivo. Se você perceber, isso aqui é um trajeto pensado e é possível que qualquer programa de computador vai fazer com que esse robô percorra esse percurso tranquilamente, porque ele tem uma ordem lógica de ser percorrido. Mas imaginemos que futuramente a gente tenha uma estrutura assim e depois assim. Então esse robô, muito provavelmente com o mesmo software que foi colocado nele, não vai conseguir fazer esses percursos, porque ele não sabe fazer percursos dessa maneira. Tá? Aqui ele não vai conseguir percorrer, nem aqui, nem subir linearmente e assim por diante, porque ele é um robô comum, com um programa projetado para executar esta função. Tá? Imaginemos que nós vamos ter um outro robô. Esse robô ele vai ter inteligência artificial. Como é que vai funcionar o trajeto desse robô? Então, vamos imaginar que esse robô vai ter mais ou menos o mesmo trajeto, vai ter um igual a esse, depois vai ter um igual a esse, e depois ele vai ter esses aqui. Um robô com inteligência artificial, ele não vai conseguir fazer esse processo de imediato. Ele vai tentar percorrer, vai cair de novo, até aprender esse percurso e vai conseguir indo. Até ele vai, já que ele aprendeu aqui esse processo, e os mecanismos para ele aprender são passados em código, ele vai continuar seguindo normalmente, até chegar nessa estrutura, onde ele vai cair novamente. Mas ele vai usar o código que ele possui para aprender a percorrer esse trajeto. Então ele vai
possivelmente cair várias vezes até aprender. Aqui cai novamente, até aprender a percorrer e assim sucessivamente. Vai ser um processo que vai demorar mais do que esse processo aqui, obviamente, porque ele vai ter todo o trabalho de aprender as estruturas. E para isso, quando eu falar aprender, vai depender muito do sistema, tá? Se for um robô, vai ter vários sensores ali que vão detectar estruturas e etc. Estrutura de calor, estrutura de movimento e etc. Tá? Então ele vai ter esse processo de aprendizagem. Então, se ele tem esse processo de aprendizagem, você vai ele vai demorar um pouco, mas ele vai conseguir percorrer tudo. Aqui ele vai, nesse caso de cima, sem aprendizado de máquina, sem inteligência artificial, esse robô vai percorrer muito mais rápido essa parte, mas ele não vai conseguir avançar daqui, exatamente pelo fato que ele não tem a capacidade de aprender a realizar essas instruções, tá bom? Isso aqui é um pouco de inteligência artificial e machine learning também, para vocês entenderem como funciona. Se vocês tiverem curiosidade, procurem no YouTube. Não sei se vai ter em português esse vídeo, mas é interessante. Robô aprendendo a andar com inteligência artificial. Você vai ver que eles vão pegar um robô, vão colocar esse robôzinho em uma esteira, e ele vai ficar andando e caindo, andando, caindo, andando, caindo, até que no fim ele consegue percorrer toda a estrutura, né, toda a estrutura que foram colocadas para ele, com as suas próprias pernas, mesmo que ele não soubesse andar absolutamente nada, mas ele foi aprendendo e caindo, e por conta disso ele foi desenvolvendo essa habilidade de andar, tá? Bom, ainda falando sobre a introdução à inteligência artificial, a gente pode falar um pouco sobre as origens, né, da inteligência artificial. Esse termo ele foi criado primeiramente em 1956, mas só se popularizou hoje, né, graças aos crescentes volumes de dados disponíveis, né, algoritmos avançados e melhorias no poder de armazenamento computacionais. Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque para você criar qualquer estrutura de inteligência artificial ou de machine learning, você precisa de dados. E somente recentemente a gente conseguiu uma explosão no desenvolvimento de dados, geração de dados, como a gente viu em Big Data, tá? Então, esses dados são fundamentais para que a gente crie esses tipos de estruturas. Nenhum tipo de estrutura de inteligência artificial ou de machine learning vai conseguir executar com eficiência se você não der esses dados para eles aprenderem, tá? Bom, nas primeiras pesquisas de inteligência artificial, isso já ainda nos anos 50, explorando temas como resolução de problemas e métodos simbólicos, na década de 1960, né, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos se interessou por esse tipo de tecnologia e começou a treinar os computadores para imitar o raciocínio humano. O raciocínio humano básico, tá? Por exemplo, a DARPA, né, a Defense Advanced Research Project Agency, completou um projeto de mapeamento aí de ruas nos Estados Unidos em 1970. E a DARPA criou assistentes pessoais de inteligência em 2003, muito tempo antes da Siri, da Alexa ou da Cortana serem nomes muito comuns no cotidiano como a gente tem hoje. Esses primeiros trabalhos se prepararam para o caminho para a automação e o raciocínio formal que vemos nos computadores de hoje. Então, incluindo aí sistemas de apoio à decisão e sistemas inteligentes de pesquisa que podem ser projetados para complementar e expandir as capacidades humanas. Enquanto os filmes de Hollywood, né, e os romances de ficção científica retratam a inteligência artificial como robôs humanos, né, humanoides que dominam o mundo, a evolução atual das tecnologias de inteligência artificial não é tão assustadora ou tão inteligente assim, né? Em vez de só IA, evolui para fornecer muitos benefícios específicos para todas as indústrias, tá bom? Claro que há uma possibilidade muito pequena para que essas inteligências artificiais acabem aprendendo, dependendo do tipo de forma como elas são ensinadas, tá? Bom, vamos seguir aqui no slide, a gente continua falando sobre essas origens, qualquer coisa a gente fala um pouco mais sobre as origens da inteligência artificial. Temos as aplicações da IA, da inteligência artificial. Eu vou citar aqui algumas. E aí a gente vai discutindo um pouco mais à medida que a aula prossegue. Temos os jogos. A inteligência artificial, ela
desempenha um papel importante para que a máquina pense em um grande número de posições possíveis com base em um profundo conhecimento em jogos estratégicos, por exemplo, xadrez, travessia de rio, problemas de N rainhas, etc. E então a inteligência artificial vai ajudar em qualquer um desses tipos de jogos que possuam raciocínio lógico, tá? E também não só raciocínio lógico, né? Muitos jogos atuais também utilizam vários conceitos bem interessantes de heurística e esses conceitos basicamente todos são feitos aí utilizando inteligência artificial, tá? Hoje também é possível a gente encontrar vários cenários de games mesmo, cenários muito bem feitos também, que são criados e projetados com inteligência artificial. Processamento de linguagem natural, né? Interação com o computador, que entende a linguagem natural falada por humanos. Sistemas especiais de máquinas ou de softwares também fornecem explicações e conselhos aos usuários. Sistema de visão. Os sistemas entendem, explicam e descrevem a entrada visual do computador. Isso também a gente pode falar sobre o reconhecimento de voz. Existem alguns sistemas de reconhecimento de fala baseados em inteligência artificial que têm a capacidade de ouvir e expressar como sentenças, né, e entender seus significados enquanto uma pessoa fala com ela. E os exemplos mais clássicos disso seriam aí a Siri, e também a Alexa ou a própria assistente do Google. Enfim, são várias ferramentas que utilizam interação de voz e ela vai reconhecer o que você falou e tentar criar um contexto para poder realizar aquela tarefa. Reconhecimento de caligrafia. O software de reconhecimento de caligrafia lê o texto escrito no papel e reconhece as formas das letras e as converte em texto editável, né? Isso é muito útil, tá? Existem softwares que fazem isso e também, claro, também com interação de voz. Isso é bem interessante porque eles estão ficando cada vez mais inteligentes, né? Entendendo, inclusive, as características culturais das linguagens e estruturas aí que são bem específicas de cada idioma. Raciocínio de conhecimento, planejamento, aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, visão computacional, robótica, reconhecimento de caligrafia. Então, tudo isso são ainda estruturas de aplicação da inteligência artificial. Bom, vou voltar aqui. Toda a indústria possui uma alta demanda, tá? Pelas funcionalidades da inteligência artificial, especialmente sistemas de perguntas e respostas que podem ser utilizados para assistência jurídica, busca de patentes, notificações de risco e pesquisas médicas, né? Outros usos da inteligência artificial, a gente pode falar um pouco sobre operadores de saúde, tá? Aplicações de inteligência artificial podem resultar em medicamentos e leituras de raio-x personalizados. Assistentes pessoais podem agir como treinadores, lembrando você de tomar seus remédios, se exercitar ou comer alimentos saudáveis, por exemplo. A gente tem também, pode falar um pouco sobre varejo. A inteligência artificial proporciona funcionalidades para lojistas virtuais, como oferecer recomendações personalizadas e negociar pagamentos com os consumidores. Tecnologia de gestão de estoque e layout de sites, né, também são melhorias da inteligência artificial. Manufatura. A inteligência artificial pode analisar dados de internet das coisas, de fábricas, conforme eles são aí transmitidos, de equipamentos conectados para prever carregamentos e demandas usando redes recorrentes. Um tipo específico de rede de Deep Learning, né, aplicada a dados sequenciais. Tá? Todos esses conceitos, Machine Learning, Inteligência Artificial e Deep Learning, eles meio que se confundem, tá? Mas as nuances que o diferem são bem pequenas. Basicamente, os propósitos, a quantidade de dados utilizados, etc. E a gente pode citar também o uso da inteligência artificial nos esportes. Ela é usada para capturar imagens de partidas e fornecer relatórios aos treinadores sobre como organizar melhor o jogo, o que inclui a otimização de posições de estratégias em campo. Cada vez mais nos esportes, a gente está percebendo um uso maior da inteligência artificial. Agora é bom falar, ainda dentro desse contexto, que a inteligência artificial ela não está aqui para nos substituir.
ela expande nossas capacidades e nos torna melhores naquilo que fazemos, né? Como os algoritmos de inteligência artificial, eles aprendem de maneira diferente dos seres humanos. Eles olham para as coisas de maneira diferente. Eles podem ver relacionamentos de padrões que nos escapam. E essa parceria entre a humanidade e a inteligência artificial oferece muitas oportunidades, né? Então, a união dessas duas tecnologias, tanto a tecnologia humana, né, nativa do ser humano, e a tecnologia computacional, ela pode nos ajudar a levar a inteligência analítica para indústrias e domínios nos quais ela é pouco utilizada hoje, melhorar o desempenho de tecnologias analíticas existentes, como visão computacional e análise de séries temporais, derrubar as barreiras econômicas, incluindo barreiras linguísticas e de tradução, expandir a capacidade humana existente e nos tornar melhores naquilo que fazemos, e nos dar uma melhor visão, uma melhor compreensão, uma memória melhor e muito mais. Então, são várias aí, vantagens do uso da tecnologia de inteligência artificial, junto aí com a mentalidade e a inteligência humana. O Watson é um supercomputador da IBM que combina inteligência artificial e programação inquisitiva complexa para a execução ideal como uma máquina de respostas a perguntas. O supercomputador recebeu o nome do seu fundador, do fundador da IBM, né, o Thomas J. Watson. Então, o IBM Watson ele está na vanguarda, tá, da nova era da computação. Voltando a falar um pouco aí sobre o surgimento aí da inteligência artificial. No momento em que o IBM Watson foi criado, a IBM informou que mais de 100 técnicas específicas são usadas aí para inspecionar fontes de percepção, encontrar e fazer teorias, encontrar e avaliar afirmações e combinar e classificar especulações. Recentemente, os limites do Watson foram expandidos e a maneira como o Watson funciona foi alterada para abusar de novos modelos de envio. E impulsionar também as capacidades de aprendizado de máquina e atualizou o hardware aberto a arquitetos e autoridades. Não é mais um sistema de processamento de perguntas e respostas organizado a partir de sessões de perguntas e respostas. Tá? Mas agora essa máquina ela pode ver, ouvir, ler, falar, provar, traduzir, aprender e endossar. Então você pode ver que a capacidade humana está quase chegando aí nas máquinas. Existem, por exemplo, um uso muito recorrente da inteligência artificial são em previsões de projetos que incluem astronomia, onde diversos cálculos matemáticos têm que ser realizados, demoraria muito você fazer isso na mão. Então essas máquinas conseguem fazer esses cálculos e prever alguns resultados. Como a matemática ela não vai sofrer alteração, você vai inserir essa lógica matemática dentro da máquina e ela vai conseguir criar e realizar algumas teorias. Isso tem ajudado muito em algumas teorias aí de formação do universo, do que vai acontecer com o universo e etc. Bom, como funciona a inteligência artificial? A gente vai falar um pouco agora uma parte mais técnica. Tá? Menos de uma década depois de ajudar as forças aliadas a vencer a Segunda Guerra Mundial, quebrando a máquina de criptografia nazista Enigma, o matemático Alan Turing mudou a história pela segunda vez com uma simples pergunta: as máquinas podem pensar? Esse artigo do Turing de 1950, chamado Computer, Machine and Intelligence, e seus subsequentes testes de Turing, estabeleceu o objetivo fundamental e a visão da inteligência artificial. Em sua essência, né, a inteligência artificial é o ramo da ciência da computação que visa responder afirmativamente a perguntas de Turing. É o esforço para replicar ou simular a inteligência humana em máquinas. O objetivo expansivo da inteligência artificial deu origem a muitas perguntas e debates. Então, tanto que nenhuma definição singular do campo ela ainda é universalmente aceita, viu, pessoal? Voltando aqui um pouco antes de falar de definições de inteligência artificial, a gente pode mencionar ainda um pouco sobre o teste de Turing, tá? O teste de Turing nada mais é do que você fazer uma pessoa se comunicar com uma máquina. Vamos imaginar aqui que nós temos uma parede. Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Deixa eu olhar aqui no programa de gravação, sim. Uma parede. No outro lado nós vamos ter uma máquina. Vamos imaginar que isso aqui seja um computador. Belíssimo computador, como vocês podem perceber, eu desenho muito mal. Mas é por causa do mouse, tá, pessoal? Eu desenho bem, sim. E aqui nós temos um ser humano. O teste de Turing consiste basicamente em você criar uma comunicação entre
entre esse ser humano que está aqui e essa máquina, sem que o ser humano perceba que é uma máquina. Ele tem que entender que o que está conversando com ele é uma máquina. Tá? Esse é o teste de Turing. Então, se vocês procurarem no YouTube, existem algumas testes de Turing perfeitamente realizados. Existem algumas empresas, por exemplo, acho que o Google fez isso, fez com que a sua assistente de inteligência artificial ligasse, por exemplo, para uma pizzaria e essa inteligência artificial pediu uma pizza sem que quem estava do outro lado da linha entendesse que era uma inteligência artificial, né? Era uma máquina. Então várias formas em que o teste de Turing funcionou. Tá? Aqui, ainda como funciona a inteligência artificial, eu gostaria de falar um pouco sobre algumas tipos de inteligência artificial, mas eu vou falar mais pro finalzinho aí, se ainda sobrar tempo para aula, tá? Vai ficar a nível de curiosidade para vocês. Nós temos o Machine Learning, as redes neurais, Deep Learning, computação cognitiva e visão computacional, e nós temos também o processamento de linguagem natural. São alguns dos tipos de inteligência artificial. Todos são tipos de inteligência artificial, por isso que eu falei dos significados, mas cada uma funciona de uma maneira diferente, tá? Vamos continuar aqui, depois a gente volta, se porventura tivermos tempo de aula. A principal limitação em definir a inteligência artificial simplesmente como construir máquinas inteligentes é que ela não explica o que é inteligência artificial e o que a torna uma máquina inteligente. A inteligência artificial ela é uma ciência interdisciplinar com várias abordagens, mas o avanço nos aprendizados de máquina e no aprendizado profundo, que é o Deep Learning, estão criando uma mudança aí de paradigmas em praticamente todos os setores da indústria de tecnologia. No entanto, vários novos testes foram propostos recentemente e foram amplamente bem recebidos, incluindo um trabalho de pesquisa de 2019, intitulado On the Measure of Intelligence. No artigo, o veterano pesquisador de aprendizado profundo e engenheiro do Google, François Scholler, argumenta que a inteligência artificial é a taxa na qual um aluno transforma sua experiência e prioridades em novas habilidades, em tarefas valiosas que envolvem incerteza e adaptação. Em outras palavras, os sistemas mais inteligentes eles são capazes aí de pegar apenas uma pequena quantidade de experiências e adivinhar qual seria o resultado em muitas situações variadas. Enquanto isso, em seu livro Artificial Intelligence, A Modern Approach, os autores Stuart Russell e Peter Novink, eles abordam o conceito de inteligência artificial unificando seu trabalho em torno de temas de agentes inteligentes em máquinas. Então, com isso, a inteligência artificial ela tem essa definição como o estudo de agentes que recebem percepções do ambiente e realizam ações. Quando se considera, falando um pouco sobre o futuro da inteligência artificial, quando se considera os custos computacionais e a infraestrutura de dados técnicos executados por trás da inteligência artificial, a execução em inteligência artificial é um negócio complexo e caro. Felizmente, houve grandes avanços na tecnologia de computação, conforme indicado pela lei de Moore, que afirma que o número de transistores em um microchip dobra a cada 2 anos, enquanto o custo dos computadores cai pela metade. Então, embora muitos especialistas acreditem que a lei de Moore provavelmente chegará ao fim em algum momento aí da década de 2020, isso teve um grande impacto nas técnicas modernas de inteligência artificial. Sem ela, o aprendizado profundo estaria fora das questões financeiramente falando. Então, pesquisas recentes descobriram aí que a inovação da inteligência artificial realmente superou a lei de Moore, dobrando cada 6 meses ou mais em vez de 2 anos. Por essa lógica, os avanços que a inteligência artificial fez em vários setores foram importantes nos últimos anos. E o potencial para um impacto ainda maior, nas próximas décadas parece quase inevitável. 4 tipos de inteligência artificial. A inteligência artificial pode ser dividida em 4 categorias com base aí no tipo e na complexidade das tarefas que um sistema é capaz de realizar. Por exemplo, a filtragem automatizada de spam se enquadra na classe mais básica de inteligência artificial, enquanto o potencial distante de máquinas que podem perceber os pensamentos e emoções das pessoas fazem parte de um subconjunto de IA totalmente diferente, que seriam as máquinas reativas. Tá? Então, só o filtro de spam, pessoal, já é um modelo de inteligência artificial. Aqueles e-mails lá que você recebe e você nem vê, né? E vão direto para a caixa de spam. Ali a gente já tem um módulo de inteligência artificial agindo para que a sua segurança seja prioridade, né?
uma máquina reativa, que já é um outro modelo mais complexo, segue os princípios mais básicos da inteligência artificial e, como o próprio nome indica, é capaz de usar apenas sua inteligência para perceber e reagir ao mundo à sua frente, que a gente pode mencionar como aquele exemplo que eu coloquei no Paint lá no início, daquele robozinho tentando aprender. Uma máquina reativa não pode armazenar uma memória, como resultado não pode confiar em experiências passadas para informar a tomada de decisão em tempo real. Perceber o mundo diretamente significa que as máquinas reativas são projetadas para realizar apenas um número limitado de tarefas especializadas. No entanto, estreitar intencionalmente a visão de mundo de uma máquina reativa não é nenhum tipo de medida de corte de custos. E, em vez disso, significa que esse tipo de inteligência artificial será mais confiável e ele reagirá da mesma maneira aos mesmos estímulos todas as vezes. Um exemplo famoso, né, de uma máquina reativa é o Deep Blue, que foi projetada pela IBM lá na década de 90 como um supercomputador para jogar xadrez e derrotou o grande mestre internacional Garry Kasparov em um jogo. O Deep Blue só foi capaz de identificar as peças de um tabuleiro de xadrez e saber como cada uma se move com base nas regras do xadrez, reconhecendo a posição atual de cada peça e determinando qual seria o movimento mais lógico naquele momento. Como eu falei, jogos de estratégia são muito úteis quando se utiliza para se utilizar inteligência artificial. O computador não estava buscando futuras jogadas potenciais de seu oponente ou tentando colocar suas próprias peças em melhores posições. Cada curva era vista como sua própria realidade, separada de qualquer outro movimento feito anteriormente. Outro exemplo de uma máquina reativa para jogos é o AlphaGo, né, do Google. O AlphaGo, que também é incapaz de avaliar movimentos futuros, mas depende de sua própria rede neural para avaliar os desenvolvimentos dos jogos atuais, dando-lhes uma vantagem sobre o Deep Blue em um jogo mais complexo. O AlphaGo também superou os concorrentes de classe mundial do jogo, derrotando o campeão Go Lee Sedol em 2016. Embora limitada a um escopo e não facilmente alterada, a inteligência artificial de máquina reativa pode atingir um nível de complexidade e oferece confiabilidade quando criada para cumprir tarefas repetidas. Tá? Só para vocês entenderem um pouco, tá? Deixa eu pegar o Paint de novo. Um pouco do que é rede neural. Tá? Isso aqui é mais para algoritmos de machine learning, mas só para vocês entenderem um pouco o contexto. No machine learning, que é um ramo que é um tipo de inteligência artificial, existe uma estrutura chamada árvore de decisão. O que é a árvore de decisão? Vamos criar uma árvore aqui. Cada árvore, pessoal, ela vai ter um nó e um objetivo, tá? Vamos imaginar, por exemplo, que você tem um valor X. E você quer saber o que você vai fazer com esse X, ou você quer prever alguma coisa desse X, tá? Aqui é o X inicial. Então vamos lá. Se o seu X, ele é... Vamos supor que você tem um X1. Se você tem um X1, a gente diz que ele vem para cá. E acaba o nó. Tá? Se você tem um X2, você quer saber se esse seu X2 ele é vermelho ou ele é azul. Se ele for vermelho, acaba aqui. Se ele for azul, ele vem para cá. X2 azul. Se você tem um X2 azul e esse 2 é elevado a n, só um exemplo, ele vem para cá e acaba. Se não, se ele é elevado a outro x, ele vem para cá. Se esse elevado a x é um número positivo, ele vem para cá e assim sucessivamente. Tá? Lembrando que cada dessas questões de x e n significa dizer que ele vai aí desviar para algum lugar. Então, isso aqui são decisões, tá? São decisões e cada decisão é colocada num nó. Tá, eu usei o x, tá? Mas pode ser outra coisa. Por exemplo, você tem um carro, se seu carro é vermelho, vai para um lado. Se seu carro é vermelho e é 1.0, vai para um lado. Se seu carro é vermelho e tem 1.0 e não é licenciado, vai para um lado, etc. São características que vão se vinculando. Isso aqui a gente chama de árvore de decisão, tá? E essas árvores, elas podem ficar gigantescas, tá? Agora, quando você tem um conjunto de árvores, né? Você tem várias árvores, vamos imaginar que você tem árvore aqui, que você tem árvore aqui, e são várias informações, você tem árvore aqui, vamos imaginar que você tem vários tipos de árvores aqui, tá? E essas árvores, elas são interligadas, né? Elas se conectam para realizar esses cálculos matemáticos e essas previsões
a gente chama isso de rede neural, tá? Mais ou menos como o cérebro humano funciona. Claro que isso aqui no conteúdo de Machine Learning, isso aqui é muito mais extenso, mas só para vocês entenderem quando eu falar Machine Learning, o que é isso daqui. A inteligência artificial de memória limitada tem a capacidade de armazenar dados e previsões anteriores ao coletar informações e ponderar decisões em potencial, essencialmente olhando para o passado em busca de pistas sobre o que pode vir a seguir. A inteligência artificial de memória limitada é mais complexa e apresenta maiores possibilidades do que as máquinas reativas, né? A inteligência de memória limitada ela é criada quando uma equipe treina continuamente um modelo sobre como analisar e utilizar novos dados, ou um ambiente de inteligência artificial é criado para que os modelos possam ser treinados e renovados automaticamente. Ao utilizar a inteligência artificial de memória limitada em Machine Learning, 6 etapas devem ser seguidas, né? Os dados de treinamento devem ser criados, o modelo de Machine Learning deve ser criado, o modelo de ser capaz de fazer previsões, o modelo deve ser capaz de receber feedback humano ou ambiental, e esse feedback deve ser armazenado como dados, e essas etapas devem ser reiteradas como sempre. Um detalhe também legal é toda vez que você vai criar qualquer tipo de algoritmo de machine learning ou de inteligência artificial, etc., você vai ter uma divisão interessante de dados, tá? Vamos usar que você tem aqui os dados, tem muitos dados, muitos dados, e você quer fazer uma previsão. Vamos supor que você tem vários dados ali, você quer prever quando é que você vai vender o melhor mês para vender alguma coisa, tá? Quando você for criar um algoritmo, você vai ter que criar o treinamento e o teste. Geralmente a gente chama de X e Y. Eu estou resumindo, tá, pessoal? É bem mais complexo que isso, mas só para vocês entenderem. Quando você vai pegar esses dados, vai jogar no seu algoritmo, que é aquele código que você acha que vai funcionar para prever alguma coisa. E o treinamento, geralmente você vai passar dados em que já foram testados, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, x mais y e eu sei que é z. E eu tenho x menos y, eu sei que é a. Eu também tenho x mais y, que eu sei que vamos supor que seja n, né? Mas eu também tenho vários outros x mais y que eu sei que é z. Mas em algum caso, em algum momento acontece um n, e etc. Então eu vou passar esses dados para o treinamento e fazer esse algoritmo rodar. E depois inserir dados novos, passando x, y, as, n's, para que ele faça um teste para verificar qual vai ser o tipo de projeção, tá? Então, eu preciso de algoritmo de treino para treinar o algoritmo, aprender, e depois eu passo os dados para que ele possa fazer as previsões. De maneira bem literal, é isso que funciona, tá? Bem singela, bem simbólica. Existem vários modelos de Machine Learning que utilizam inteligência artificial de memória limitada. Aprendizado por esforço, que aprende a fazer previsões melhores por meio de repetidas tentativas e erros, que foi, por exemplo, o caso desse algoritmo que eu acabei de fazer no Python. Redes neurais recorrentes, a gente chama de RNN, que usam dados sequenciais para obter informações de entradas anteriores para influenciar entradas e saídas atuais. Eles são comumente utilizados para problemas ordinais ou temporais, como tradução de linguagem, processamento de linguagem natural, reconhecimento de fala e legenda de imagem. Um subconjunto de rede neural recorrente é conhecido como memória de longo prazo, o LSN, que utiliza dados anteriores para ajudar a prever o próximo item em uma sequência, né? O LTSMs, ele vem as informações, eles veem as informações mais recentes e descontam, né, dados do passado enquanto ainda os utilizam para formar conclusões. Redes adversárias, generativas, evolutivas ou IGEN, que evoluem com o tempo, crescendo para explorar caminhos ligeiramente modificados com base em experiências anteriores a cada nova decisão. Esse modelo está constantemente em busca de um caminho melhor e utiliza simulações e estatísticas ou acaso para prever resultados ao longo do seu ciclo evolutivo de mutação. Transformadores, né, que são redes de nós que aprendem como realizar uma determinada tarefa,
treinando nos dados existentes. Em vez de ter que grupar esses elementos, os transformadores são capazes de executar processos para que cada elemento nos dados de entrada preste atenção a todos os dados e outros elementos. Os pesquisadores se referem a isso como autoatenção, o que significa que assim que começa o treinamento, um transformador pode ver traços de todo o conjunto de dados. Temos a teoria da mente. A teoria da mente é apenas isso, é teórico. Ainda não alcançamos as capacidades tecnológicas e científicas necessárias para alcançar este próximo nível de inteligência artificial. Esse conceito, pessoal, ele é baseado na premissa psicológica de entender que os seres vivos têm pensamentos e emoções que afetam o comportamento de si mesmos, né? Em termos de máquina de inteligência artificial, isso significaria que essa inteligência poderia compreender como humanos, animais e outras máquinas se sentem e tomam decisões por meio de autorreflexão e determinação, e então utilizarão essas informações para tomar suas próprias decisões. Essencialmente, as máquinas teriam que ser capazes de compreender e processar o conceito de mente, as flutuações das emoções na tomada de decisões e uma série de outros conceitos psicológicos em tempo real, criando uma relação de mão dupla entre as pessoas e a IA, né? Isso ainda não é possível. Autoconsciência. Assim que a teoria da mente puder ser estabelecida, em algum momento bem no futuro, a etapa final será a inteligência artificial tornar-se autoconsciente, né? Esse tipo de IA possui consciência de nível humano e entende suas próprias existências no mundo, bem como a presença e o estado emocional de outras pessoas. Seria capaz de entender o que os outros podem e precisam, com base não apenas no que eles comunicam a eles, mas como se comunicam. Exemplo de inteligência artificial: ao se dirigir a uma multidão no Japão, a Experience em 2017, o CEO da DataRobot, Jeremy Ashton, começou seu discurso oferecendo a seguinte definição de IA. IA é um sistema de computador capaz de executar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Muitos desses sistemas de inteligência artificial são movidos por aprendizado de máquina, e alguns deles são movidos por aprendizado profundo, e alguns deles são movidos por outras coisas mais chatas, como regras. Não sei o que ele falou. Existem 3 maneiras de classificar a inteligência artificial com base em suas capacidades. Em vez de tipo de inteligência artificial, esses são os estágios pelos quais a IA pode evoluir, e apenas um deles é realmente possível no momento. A IA tem muitos usos, né? Como já falei, desde impulsionar o desenvolvimento de vacinas até automatizar a detecção de possíveis fraudes. A IA também deixou sua marca no entretenimento. Estima-se que o mercado global de IA em mídia entretenimento alcance 99,48 bilhões de dólares até 2030, crescendo em um valor de 10,87 bilhões em 2021, de acordo com a Grand View Research. E essa expansão inclui o uso de IA como reconhecimento de plágio, desenvolvimento de gráficos de alta definição. A IA é um benefício para melhorar a produtividade e a eficiência e, ao mesmo tempo, reduzir o potencial de erro humano. Tá? Antes de a gente falar um pouco aqui sobre o que a gente aprendeu, deixa eu abrir meu Google, só para vocês uma coisa bem bacana. Deixa eu procurar aqui. No YouTube, se vocês procurarem Robô Sofia, vocês vão ver vários vídeos aqui sobre esse modelo de inteligência artificial. E é um modelo de inteligência artificial que já tem um robô projetado. Se vocês procurarem vídeos mais antigos, esse robô começou só como um módulo mesmo, assim, de uma cabeça em cima de uma mesa. E hoje a gente já tem várias estruturas bem mais completas, ele já está bem mais completo. E é um robô que consegue interagir. É impressionante a interação desse robô, pessoal. Ele se comunica, olha, ele deu uma entrevista aqui para uma rede, né, de jornalismo, e é incrível a forma como ela se comunica com total inteligência artificial, tá? Não tem nada programado assim para dizer o que ela vai reproduzir. Depois deem uma pesquisada, vocês vão ver que é bem interessante. Bom, vamos lá ver os resumos dessa aula. O objetivo da IA é melhorar as funções do computador relacionadas ao conhecimento humano. Então, por exemplo, raciocínio e aprendizado soluções de problemas. Quando se considera os custos computacionais e a infraestrutura de dados técnicos executados por trás da inteligência artificial, a execução em IA é um negócio complexo e caro.
E embora a inteligência artificial certamente seja vista como um ativo importante em rápida evolução, esse campo emergente vem com sua parcela de desvantagens também, tá? Existem vários pontos. Só para mencionar um pouco do Machine Learning, ele automatiza a construção de modelos analíticos, tá? Aquilo que eu disse que ia falar no finalzinho da aula. Já uma rede neural, ela é um tipo de Machine Learning composta de unidades interconectadas, né, como neurônios, que como mencionei na árvore de decisão. O Deep Learning, ele utiliza grandes redes neurais com muitas camadas de unidade de processamento, por isso a gente chama de Deep Learning, aprendizado profundo. Então, uma rede neural são várias árvores e um Deep Learning utiliza várias redes neurais. A computação cognitiva, ela é um subcampo da inteligência artificial que almeja a interação neural humana com máquinas. A visão computacional, ela depende do reconhecimento de padrões e Deep Learning. E o processamento de linguagem natural, ela é a capacidade que os computadores tendem de analisar, entender e gerar linguagem humana. Então, pessoal, esses são os tipos aí mais comuns de inteligência artificial. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula. Primeiramente, gostaria de pedir que todos lessem o nosso material base, nosso texto base, onde tem muito mais informações. De lá, tirei todos os materiais aí para a gente compor essa aula. Temos aqui algumas obras também que a gente utilizou, inteligência artificial aplicada, uma abordagem introdutória de Luciano Frontino Medeiros, e inteligência artificial de Alice de Britos Valdati. São materiais que estão disponíveis para vocês na biblioteca, tá? Na biblioteca de vocês, para vocês consultarem, tá bom, pessoal? Desejo boa sorte nas atividades de vocês e gostaria que vocês visitassem os links que eu indiquei para vocês, o link do robô, tá? E vocês podem também estar pesquisando um pouco sobre Machine Learning, redes neurais, caso vocês queiram aí, se aprofundar futuramente nesse tipo de tecnologia em específico. Tá bom, pessoal? Até a nossa próxima aula e tchau.